o homem mais conhecido como Cassian, habitante natural do Brasil. Conhece as terras que pisa, mas sua história não é tão comum, pois para todos que nascem existe a possibilidade de haver magia em sua alma. Em costume daqueles que nascem de dentro da cidade de Lápis, é esperado que até os 20 anos de idade se aflore o início do conhecimento mágico. Cassian lia as histórias sobre os cavaleiros antigos, as lutas inacreditáveis que travavam em suas longas aventuras pelo desconhecido. Isso o fascinava tanto que preferiu ir contra o mandamento de sua família e abdicar de descobrir sobre a magia e escolhendo seguir um sonho louco de se tornar um cavaleiro. Foi algo muito diferente dos demais, mas Cassian entendia que estava fazendo o correto. Transborda honra por vestir a armadura e empunhar a espada. Ágil e forte como sempre, mas se percebia que a qualidade das armas encontradas eram de péssima qualidade. Peso desregulado, feitas de aço fraco e simples, moldado de forma torta e preguiçosa. Seu sonho seria trabalhar como guarda no Senado Mágico, porém, não se sentia confortável em possuir essa arma como sua única linha de defesa. Por dias procurou um forjador, apenas encontrei uma casa de facas em Minas Gerais. De dia, uma loja de facas para cozinha, bem cotidiana e simples, e movimentada por sua habilidade com o tratamento do aço. À noite atende os clientes conhecedores da magia. Conseguia consertar varinhas de alguns alunos, nada cuidadosos, ou então preparava espadas que só serviam como enfeites para os feiticeiros aficionados. Já bem tarde da noite, Cassian foi até a loja e encontrou com o dono, um homem idoso forte e de olhos bem fechados, por não estar usando os óculos, chamado de Boris, o forjador de Vikne. Os fundos da loja eram um local onde é feito as tais armas, bem menos iluminado de lâmpadas. Era a forja poderosa e quente que iluminava de forma calorosa. O lugar é todo revestido de apenas cimento queimado, poucos móveis em volta, apenas bancos de ferro, evitando móveis de madeira e qualquer outra coisa que possa provocar um incêndio. Sem a luz e o calor da forja, fica um ar frio e escuro quando não se pratica a criação sobre a bigorna. Mesmo sem nenhum cliente, Boris costuma sempre fazer armas lindas e as coloca penduradas em cada canto das 4 paredes em volta. É um apaixonado pelas belezas que o metal pode se moldar. O poder que uma lâmina possui o faz sentir amor, e a única coisa mais quente é o centro do forno para a fundição. Para Boris, montar uma arma não é algo casual. Tem que conhecer o portador e ter plena certeza de seu merecimento, assim como as medidas adequadas para cada mão. Cassian explicou a sua ambição e a vontade que possuía de utilizar as armas, de aprender a combater com uma lâmina. O forjador não ouvia alguém dizer algo assim há mais de 40 anos. Percebeu uma boa índole no jovem rapaz. Aceitou preparar e construiu o que ele pediu. Aumentou a brasa, as fagulhas debatem-se no forno de pedra e o tijolo rústico se aquece, assim como os antigos faziam, até porque o forno foi feito de forma rupestre e original. Agora Cassian tinha apenas que esperar e deixar Boris trabalhar. Passeou seus olhos curiosos em volta, diversas armas penduradas e encostadas pelas paredes cinzentas, e de comportamento inquieto e juvenil que era, passa a encostar nas armas, sentir a frieza do ar. Dedilha sobre o fio dos machados enfileirados de tamanhos variados. Cheio de emoção, acaba por cortar o dedo mesmo encostando com extrema cautela sobre o aço. Ficou impressionado. Equipamentos expostos aos montes. Tantas armas que perderia a conta se tentasse. Só que se deixa prender sua atenção sobre uma caixa de madeira fechada. Em cima da mesa, se aproxima e vê que é uma caixa longa de madeira, mas era fina demais para armazenar qualquer coisa mais robusta, tamanho suficiente para guardar um sabre. Em volta da caixa, símbolos aparentemente de origem celta. Parecia mesmo algo mais do que especial, talvez lendário. A curiosidade de Cassian se apura, passa os dedos sobre a madeira, ousa abrir, aproximando as mãos do trinco com o cadeado. É interrompido por um grito. Boris, que estava batendo metal incandescente, parou a afinar. O avisou: não toque nesta caixa, é algo que você não pode compreender. Assim Cassian retrocedeu alguns passos, envergonhado por ter fuçado dessa forma. Sentou-se na cadeira entediado e se acomodou quieto e esperou. Minutos que mais pareciam dias que se esticavam uma noite ao lado da fornalha. Cassian pensava em tudo que poderia ter feito no tempo que perdia ali sentado, nas técnicas que poderia ter treinado, em todos os livros que poderia ter lido, sobre o que faria para acabar com a guerra. Isso é o que mais ele pensava. Acabou por esquecer de ter pego qualquer livro para passar o tempo. Até mesmo o celular estava sem bateria. Quando podia, olhava pela única janela dos fundos e podia contemplar um outdoor enorme. Era para divulgar uma lanchonete que estava vendendo milkshake de bacon, uma novidade ousada que a marca estava a tentar. Isso o fazia rir de tão patético que parecia ser. Passava pouco tempo entre os comuns. Sempre quando observava algo do tipo, não segurava sua gargalhada. Enquanto esperava, se deixou a pensar em seu próprio futuro. A maioria dizia que não queria os campos de batalha, mas Cassian almejava sentir a angústia da quase morte, degladiar-se contra a Dama de Ferro e seu braço direito Klaus, o Ascendente Estelar. Sente que deve impedi-la, até porque nenhuma das magias atuais podem atravessar a armadura da Dama de Ferro.
Cassian imagina que com suas habilidades poderia se equiparar com os 4 magos espadachins e atrasar os planos dela. E mais horas se passaram a esse pensamento, até que após tanto tempo, a espada ficou pronta. Suados por calor demasiado enfurnado naquele lugar, a testa gotejar o salgado suor. Boris, sorridente a cada peça terminada, anunciou que terminou o trabalho. Demonstra o formato final, enfim, uma espada de se apaixonar. Cabo aderente de couro, peso é igual de uma ponta a outra, assim trazendo mais sustentação, assim como o seu comprimento, menor para melhor agilidade. Cassian estica as mãos para agarrar sua arma, mas Boris puxa de volta e o diz sorrindo sarcasticamente: calma, garoto. Temos que colocar uma frase nesta lâmina. Uma arma tão linda necessita das palavras corretas. E ele se pôs a pensar. Cassian fica a olhar para cima, vasculhando em sua mente algo que seja pessoal, enquanto colocavam a lâmina na bigorna novamente e discutem sobre qual seria a melhor palavra para gravar no aço. Eis que a porta se arromba. Cai ao chão a chapa de aço. O estrondo os assusta. Ao olhar pela entrada, vem a invasão de alguém que pediriam para nunca terem visto de tão perto. Uma mulher de 40 anos, alta, estatura bem forte, aparência magra e de músculos desenhados no corpo. Tal qual uma deusa olimpiana, com as madeixas encaracoladas ruivas, vermelhas como o mais puro carmesim. Um penteado rabo de cavalo alto, preso por um funil de ferro fundido até a borda se derramar com as madeixas encaracoladas, como as estátuas ditam ser os cabelos dos anjos. Ao primeiro passo vagaroso, que pisa para dentro, observa em sua mão esquerda uma lâmina incrustada por toda a mão, cobrindo por completo os dedos, e a palma não era uma arma comum, pois ela mesmo que a formou com a porta. Essa lâmina fatal se diminuiu e cobre o antebraço dela como um belo bracelete de repente. A mente desejava negar por medo do que estão a ver, se é realmente verdade. Boris diz aquilo que não queria acertar. Esta é a Dama de Ferro. Cassian ficou estático. As lendas que ouvia desde muito novo sobre a tal inquisidora do sopro, dominadora dos mentais, mesmo com medo não se põe a correr ou coloca-se em posição de desistência. Estufou o peito frente a ela e perguntou a Boris: o que vamos fazer contra ela? Olha, eu não sei, mas pelo menos você não é de fugir. Boris o respeita por sua coragem e entrega a espada para Cassian. Ele sente um peso bem maior do que em sua antiga arma. Terá que se acostumar, mas o momento precisará de um pouco mais de rapidez. Forjador, diga onde está, disse a Dama de Ferro, ordenando, uma voz forte e retumbante, sem moleza ao pronunciar. Depende, tenho todo tipo de arma por aqui, senhora. Boris não deixa por se intimidar e a responde com simplicidade. A resposta do forjador pode ter sido tranquila, mas sua expressão é de medo e retraído. Sabe exatamente o que ela quer. A Dama de Ferro passa os olhos ao redor como se fosse um tesouro que procurava. Encontrou a caixa de madeira com as letras celtas. Corre e começa a tentar abrir. Boris grita para Cassian: Cassian, não deixa pegar aquela espada. Corra, faça algo. Cassian, dominado pela ordem, corre em direção ao maior perigo que já presenciou em sua frente. A espada em punhos, a Dama de Ferro, que ao notar ele se aproximar, largou a caixa de madeira. Se virou depressa com o bracelete e segurou o fio da espada. Cassian continua a empurrar a espada mesmo depois dela defender. Assim como seus dentes trincam de esforço, os 12 metais se arrastam em rangidos agudos. Dama de Ferro distancia em metros apenas empurrando com o mesmo braço. Cassian se segura para não rolar ao chão, mas destemido se coloca em posição de combate novamente e ela sorri complacente. Tem coragem, garoto, disse a Dama de Ferro, o reconhecendo pelo seu valor. Coloca as mãos sobre a mesa de ferro velha ao seu lado. O ferro se transforma de sólido para no outro instante como se fosse água, mas não se derrama, se acumula sobre suas mãos, corre por seus braços, descem até as pernas, reveste o peito e como um elmo se conclui sobre o rosto, apenas com uma fina abertura em formato de V para a visão. O metal se torna sólido, uma armadura completa novamente. Ela diz. Agora sua voz estava ecoando por fora das pequenas aberturas, algo mais duro e grave, como quando o metal se range um ao outro. Sua voz ecoa metalizada. Mas não seja burro, só irei pegar e te deixarei aí. Até porque você não possui nenhum tipo de habilidade mesmo. Tranquila por saber que não será mais importunada, pegou do chão a caixa nas mãos. Eis um golpe de repente em sua lateral, acertando o flanco, raspando a ombreira esquerda. Cassian não conseguiu adentrar a armadura em seu primeiro golpe. Desfere mais 8 golpes. Precisa aplicar mais força para ir contra a resistência da armadura dela. Para o azar dele, todo o esforço parecia inútil, não a afetava em nada. Em seu próximo golpe, ela o esperava, e então segurou a lâmina com as mãos encapadas de ferro. Cassian tenta retirar dela, puxa e não consegue escapar 1 centímetro. Dama de Ferro chuta no abdômen, o empurrando novamente, fazendo desta vez não se sustentar e cair de costas. Dama de Ferro joga a espada para ele. Que patético, diz com menosprezo por presenciar a incapacidade perante ela. Cassian nota a força dela, vê que não está nem ao menos se esforçando contra ele. O poder do ferro sobre a pele a torna invulnerável a quase tudo. Ao chão imagina o que poderia fazer para detê-la. Vê ela o ignorar como um vira-lata doente. Ela se agacha para levantar a caixa, mas um vulto gigante cinzento o estrondo metálico. Tijolo se quebra e espatifa, treme o chão que pisa. Cassian se levanta e presencia uma bigorna ter explodido o chão. Boris, que arremessou sua ferramenta de trabalho, devia ter atingido a Dama de Ferro, mas por sua agilidade conseguiu saltar e desviar. Pelo menos separou ela da caixa. Irritada, ela diz
disse com muita raiva. Sério? Uma bigorna? Muito bem, eu não queria matá-lo. Termina de falar e segue com uma risada aterrorizante. Coloca as duas mãos sobre a bigorna. O metal se torna pó. Como um fluxo gira em volta dela. Estende as mãos e um enorme martelo lhe aparece. Boris grita novamente: Cassian, corre! Mas de forma contrária ao aviso de forjador, correu em direção à caixa. Ao pegar a caixa era leve demais. Quando deu por prestar atenção à sua direita, sua inimiga desferia com um martelo poderoso. Por instinto natural, usou a caixa para se proteger. O segurou acima do rosto. O martelo desfez a madeira como papel, estralhaçando as fibras de madeira no ar e quicou de volta. Dama de Ferro se desequilibrou. O martelo encosta ao chão ao seu lado. Cassian se percebe vivo ao abrir os olhos. A caixa se desfaz o restante. Sobrou para segurar apenas a espada que estava dentro. Um sabre de lâmina fina, beleza angelical, delicada como uma joia, algum tipo de aço branco. Dada a situação, vislumbrar não era o momento apropriado. Como um guerreiro agarrou o cabo da espada, tomado por uma enorme confiança. Apontou a espada, ela repete o menosprezo com um olhar e o ataca novamente. Mas antes que o martelo saísse do chão, ele o acerta desta vez, fazendo sentir algo raro, dor. A ponto dela soltar sua arma, se assustou com essa grande surpresa. Cassian da mesma forma ataca novamente, mas a Dama de Ferro usa o momento para um ataque repentino. Uma parte do martelo se derrete em uma lâmina cobrindo as mãos dela. Desfere um golpe rápido demais para qualquer um escapar. Eis que Cassian, como um vulto dourado, se resvala dos braços metálicos. Mas sua intenção era tão forte que acabou por não apenas desviar, mas chegar a passar até o outro lado do salão. Não consegue entender o que aconteceu, mas prefere pensar nisso depois. Nota que ela ainda está de costas, prepara mais um golpe, usa a mesma intenção que da última vez. De agir com velocidade, se transporta em rapidez que suas pernas não poderiam levar. O rastro dourado se forma por onde passa. Seu corpo permaneceu na posição do golpe, se moveu estável e assim como previsto, a Dama de Ferro procurava. Ao olhar para trás, não conseguiu preparar uma defesa. A lâmina de Cassian é desferida acima da cintura. Os metais cantam com o contato. Mais uma vez, Cassian se encontra do outro lado do salão. Teve tanto empenho que bateu entre outras armas, as derrubando ao chão. Assim como ele próprio, que se sentia mais fraco, cansaço pesado demais para conseguir se levantar e empunhar a espada mais uma vez. A Dama de Ferro olha caída ao chão. Tem uma guinada de dor. Fica mais surpresa ainda quando percebe que sua armadura foi aberta na altura das costelas. Sua armadura se abriu em um rasgo. Isso a assusta. Nunca tinha visto isso acontecer. Notando seu oponente ao chão e um forjador a procurar que jogar sobre ela, sabe que já venceu. Os metais à sua volta começam a derreter e aproximarem dela. Cadeiras, mesas, armaduras e armas penduradas se derretem e reconstrói a placa rasgada da armadura. Suas mãos abertas recebem o metal para se transformar em algo mais poderoso e mortal. Acaba por se demorar para se criar por sua densidade, mas então... Cassian, levante a espada e repita seu nome. Boris grita desesperado para ele. Cassian segura a espada com empenho e se levanta, mas não sabe o nome da espada. Mas, de repente, vem à sua cabeça com uma lembrança antiga. Lucen Trahentium! Boris fechou os olhos e se escondeu de trás do forno. Dama de Ferro nada entendia antes dele dizer, continuava a endurecer sua lã. Mas da ponta da espada de Cassian uma explosão de luz se faz a resplandecer. Emanou uma luz tão puramente branca e intensa que a faz cega. Suas retinas negam a visão, gritou de dor. Sua arma retornou ao pó ao chão. Ela correu entre os lados querendo tocar algo, saber por onde ia. Tropeçou pelos cantos da parede que se apoiava, tateou seu próprio peito e então derrubou sua armadura inteira. Apenas sua roupa comum de antes e amarrando ao pescoço um colar com um diamante verde. Merda, terei que usar isso, disse a Dama de Ferro antes de estourar o cordão do pescoço. E o quebrar em seu rosto, sua pele iniciou a esfumaçar, começou a queimar. Um fogo verde se pegou rápido, a queimando por inteira sem nenhum grito de agonia e isso a fez sumir diante dos olhos dos dois. As confusões crescem com as dores no corpo. Todo o salão da forja está bagunçado, quase todas as armas destruídas em pó de ferro. Cassian se aproximou do forjador para entregar o sabre, mas Boris negou com as mãos estendidas. Olha, Cassian, eu não quero aceitar. Eu estava guardando isso para uma outra pessoa, mas essa espada é sua agora. Ela te escolheu. Como assim me escolheu? Cassian não entende o que Boris quer dizer. Segurou a arma, sentiu o peso que estava imbuído mais do que ancestral sobre essa lâmina. Sim, essa espada apenas funciona com aqueles que ela acredita serem dignos o suficiente para as empunhar. Agora você carrega algo lendário, Cassian. O peso é ainda maior ao saber, mas sente como honra gracejada poder a empunhar. Mesmo após o árduo combate, os músculos tanto doem quanto os ossos doem. Exaurido ainda se mantinha de pé. Boris notou seu incômodo. Sim, manusear ela dessa forma vai acabar com sua energia. Então cuidado. Ele parou por alguns segundos para pensar e disse: espere, agora eu já sei o que gravar na espada. Pegou a lâmina lendária e com um pequeno aparato para gravar os símbolos no aço. Ao terminar, entregou de volta a Cassian. Agora poderá empunhar e saberão do que você é feito. O rapaz Cassian Souza tinha em mãos novamente a lâmina. A longa lâmina de aço branco agora tinha eternizado. A palavra que seu coração bombeava todos os minutos, escrita em letra cursiva: coragem.